Bom, pessoal, então a gente vai trabalhar na mesma ideia, né, da nossa aula passada, que eu trouxe para vocês elementos, aspectos teóricos, trazendo sempre os principais autores sobre os temas, né, e o ano das suas publicações, e vou comentando, né, vou lendo e vou comentando o porquê de cada coisa, e em determinados momentos trazendo alguns exercícios, algumas questões que caíram em concurso, né, e comentando. Por que eu tomei essa atitude da aula passada e essa aula fazer dessa forma? Porque a gente está chegando no momento de prova, né, na semana de prova. Então, o ideal é sempre a gente dar alguma recapitulada, trazer alguns conceitos e trazer algumas questões para a gente analisar, tá? E não precisa se preocupar em anotar, desculpa, não precisa se preocupar em anotar o que está nesse material aqui não, porque eu vou disponibilizar a vocês assim que a gravação da aula ficar disponível, né, eu coloco esse arquivo e coloco a gravação da aula junto, tá? Então, se tiver que anotar, anota mais observações, algum destaque, alguma coisa diferente que eu vou comentando, mas não precisa se preocupar em escrever tudo que está aqui, não. Ok? Bom, então, e se vocês quiserem se comunicar, problema nenhum, você pode abrir o áudio e falar, ou pode abrir o chat e escrever, tá? Porque eu tenho uma tela aqui específica só com a transmissão de vocês, então eu fico analisando o tempo todo. Bom, pessoal, o ambiente em que está inserida a controladoria. Então, na busca pelo sucesso e pela sobrevivência, é natural e até obrigatório que a organização esteja atenta às variáveis ambientais, sejam essas variáveis internas, né, ou externas. Então, a estabilidade e o dinamismo são realidades no mercado altamente concorrido, no qual ela está inclusa, né, no qual a controladoria está inclusa. Então, é papel da própria controladoria, né, compreender os impactos diretos e os impactos indiretos que as alterações do ambiente socioeconômico e político podem trazer a essas organizações, a essas empresas, né? Muitas das vezes a gente se preocupa com o impacto direto, né? Aquela teoria do estímulo-resposta, né? De behaviorismo. Ou lei da ação e reação, né? Das mecânicas de Newton. Então, quando você fala de impacto direto, é um impacto que você já prevê, né? Então, a controladoria compreender o impacto direto é fácil, né? Eu vou produzir isso daqui para o público tal, o impacto, ou para o setor tal, o impacto esperado é esse. O problema estão nos impactos indiretos, né? Quando você proporciona, né, um serviço, uma atividade ou uma mudança de característica em algum setor, diretamente você espera qual o impacto que vai proporcionar. Agora, indiretamente, pode impactar em outros setores, ou na produtividade, nos ativos, pode impactar em uma série de situações. Então, é muito mais complicado ter o cuidado, né, com os impactos indiretos. E esse contexto deve ser interpretado e transformado em função que, instantaneamente, deve ser levada à alta administração. Então, a controladoria, ela não é aquele papel, aquela interface de tradução de informações entre as diretorias e a gerência, né, e a alta administração. Então, qualquer contexto interpretado, né, seja de impacto direto ou indireto, deve ser levado à alta administração. Bom, os autores Silva e Velho, em sua publicação de 2012, ao abordarem sobre a dinâmica de interferência e interdependência,
existem entre as variáveis desses dois ambientes, né, o que a gente está destacando interno e externo da organização, e atribuem ao fenômeno o título de sistema empresa ou perspectiva sistêmica da empresa. Então, são pontos, são títulos que vocês podem ver na literatura, né, autores chamando de sistema empresa, perspectiva sistêmica, né, que é essa ação dinâmica da interferência e interdependência entre as variáveis dos ambientes. Já o Xavenato, que é um autor que a gente trabalha bastante, né, em sua publicação de 2008, ele destaca, né, que na década de 50, né, um biólogo chamado Ludwig desenvolveu estudos que o levaram a propor a famosa teoria geral dos sistemas, né? E trata-se de uma teoria interdisciplinar para transcender os problemas exclusivos de cada ciência. Então, ela é uma teoria que ela é transversal. Isso é que é o contexto de transcender. Ela é transversal a várias disciplinas diferentes, a várias ciências diferentes. Ou seja, teoria geral de sistemas é aplicado a basicamente qualquer área de trabalho. E proporcionar princípios gerais, sejam eles físicos, biológicos, sociológicos, químicos, entre outros. Em modelos gerais, para todas as ciências envolvidas, né, de modo que as descobertas efetuadas em cada uma pudessem ser utilizadas pelas demais. Então, a teoria geral dos sistemas, assim, criticar essa divisão, né, do mundo em áreas físicas, químicas, biológica e química, algo que, segundo, né, oi, diga, gente. Samara, quer falar alguma coisa? Pode falar. Está aberto o microfone? Bom, vou desativar aqui. Tá, qualquer coisa lá abre de novo. Né, esse grande autor criaria vazios, ou seja, espaços brancos entre elas, né, entre essas áreas. Então, a teoria geral dos sistemas vem afirmar que esses sistemas devem ser estudados de forma global, atentando às interdependências existentes entre as partes. Então, o sistema pode ser compreendido como um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, um conjunto de coisas ou partes que formam um todo unitário e complexo. Com a base nesse entendimento, os autores Silvio Velho, em sua publicação de 2012, e Xavenato, em sua publicação de 2008, dividem os sistemas em dois tipos, né? Eles concordam dessa forma, em sistemas fechados e em sistemas abertos. E essa classificação, segundo Xavenato, em 2008, estaria relacionada à natureza do sistema, existindo assim outras classificações, subclassificações, né? Mas que não vai ser abordado para não sair do escopo do nosso tópico. Então, eles basicamente afirmam, né, esses dois tipos de sistemas, fechados e abertos. Vamos analisar cada um deles. Os sistemas fechados seriam aqueles que não se relacionam com o meio ambiente, não recebendo dele qualquer tipo de influência, nem colaborando com o meio ambiente. Estariam assim blindados, fechados, isolados de qualquer contato com o meio externo. Então, um exemplo clássico para sistemas fechados, falar sobre máquinas e equipamentos, né, que por si eles trabalham exatamente naquele setor, fazendo aquela função, executando aquele serviço.
Já os chamados sistemas abertos, por sua vez, seriam aqueles que mantêm constante interação com o ambiente e fazem por meio de diversas entradas e saídas, né? Interface de entrada, interface de saída. A sua sobrevivência desde a adaptação constante às mutações do meio em que estão inseridos. E as empresas são exemplos, né, que ilustram bem sistemas abertos. Então, vamos trazer de uma forma ilustrativa. Então, a ideia é aqui, ó, sistema fechado está falando de máquinas e equipamentos. Né? Sistemas abertos, ela mantém constante interação com o ambiente, né, por suas entradas e saídas. Então, ela está em comunicação com o meio ambiente o tempo todo. Por exemplo, no caso de uma indústria, maquinário e equipamento, está lá funcionando quietinho. Sistema aberto, você tem uma série de dispositivos sensores que vão detectar atividades externas, né? Aí entra informação, processa informação e controla as respectivas saídas. Por exemplo, a abertura de uma válvula, fechamento de uma válvula industrial. Então, exemplo aqui, ó. Sistemas, né? A parte de classificação, sendo classificação fechada, né? Isolado, sem qualquer relacionamento com o ambiente. Ou a classificação sendo aberta, interação constante com o ambiente, de acordo com as suas entradas e saídas. Bom, as entradas, né, chamados inputs, também são conhecidas como importação de dados. Representam a força que impulsiona, né, que movimenta o sistema, tais como energia, informação e os materiais. Né? Esmiuçando um pouco mais, podemos apontar como exemplo de input, né, os colaboradores com sua respectiva mão de obra, matéria-prima, recursos financeiros e tecnologia. Então, tudo isso a gente interpreta como importação, né, de mão de obra, de materiais, recursos financeiros ou tecnologia. Né? Já as saídas, né, os outputs, ou chamados de exportações de dados, são representadas pelo resultado final das operações para o ambiente, ou seja, a gente está falando de produtos, bens e serviços. Né? Então, entrada é tudo que você necessita para criar o que nós chamamos de saída, que são os produtos, bens e serviços. Né? Por isso é que entrada a gente diz que são os colaboradores com suas mãos de obras, matéria-prima, né? Recursos de matéria-prima, recurso humano, recurso financeiro e recurso tecnológico. Tudo isso para quê? Para criar o que nós chamamos de saída, os produtos, bens e serviços oferecidos pela entidade do mercado. Só um momento, pessoal. Voltando aqui. Então, o autor Moreira, em sua publicação de 2016, nos alerta que o processo de entrada e saída ele se torna dinâmico e cíclico, ou seja, de tempo em tempo ele volta a acontecer. Né? Há uma retroalimentação, chamamos de feedback, onde ao menos parte da energia da saída
ela retorna para a entrada para você fazer um aspecto de avaliação. Ciclo PDCA, talvez já deve ter ouvido falar. Isso altera e regula o sistema, né? Ou seja, uma autorregulação desse sistema. Então, a ideia do ciclo PDCA é exatamente você apontar o planejamento, planejou, criou os indicadores, né? A execução daquela atividade, a verificação se ocorreu, né, como planejado, né? E a autoavaliação. Tá ok? Padroniza. Não tá ok? Replaneja. Tá? Por isso que é chamado de efeito dinâmico e cíclico. Atrelado à ideia de sistemas abertos, as organizações, como os sistemas vivos, orgânicos, adaptativos e flexíveis, apresentam as seguintes características, segundo esse autor, né, Moreira, em sua publicação de 2016. Vou trazer mais destacado aqui. Ele traz, né, algumas nomenclaturas, né, e o significado delas, com base nesse conceito. Né? Então, estado firme ou homeostase dinâmica significa, né, um estado de equilíbrio dinâmico, né, por isso que é um estado firme, né, através de dois requisitos de autorregulação: unidirecionalidade. Apesar, né, das mudanças, o sistema é orientado para o mesmo fim. E progresso, né? Unidirecionalidade e progresso, que mantém o grau de progresso dentro dos limites, visando esses dois itens, né, visando manter a organização de vida no ambiente interno constante. Né? A heterostase, né, é destacada quando um sistema sai de um estado, né, de homeostase, que é o estado firme, para o estado diferente, né, com novos níveis de equilíbrio, novos objetivos, né, e a partir do crescimento, né, a inversificação, entropia negativa, entre outros itens. A morfogênese, ela já ocorre quando a organização modifica modifica a si própria, né? E a sua estrutura básica. Não é desfazer de hierarquia, não, mas modificar a si mesmo, né, e a sua estrutura básica por meio de cibernética, ou seja, detectando erros e corrigindo os desvios. Para isso, às vezes, é necessário voltar lá no início das suas atividades e interpretar o caminho que foi seguido para executá-las. Às vezes, tem que seguir um caminho diferente lá no início. Por isso que é dito aí, modificar, inclusive, a sua estrutura básica. Né? Então, é um fenômeno que não ocorre nos sistemas mecânicos e nos sistemas biológicos. Já o conceito resiliência é um termo que está muito na moda, né? Instagram, por exemplo, você vê muito, está na moda o pessoal falar e citar resiliência. Bom, resiliência, ela relaciona-se ao grau de defesa ou de vulnerabilidade do sistema a pressões ambientais externas. É a capacidade do sistema de superar distúrbio e manter-se o mesmo, auto-organizado. Né? Então, uma pessoa resiliente é uma pessoa que não é que não aconteça, não é que não aconteçam problemas na vida dela, mas é uma pessoa que pega esses problemas e usa como um degrau, e dá a volta por cima, e reaprende. Resiliência é aquele conceito de que o problema não é você cair, o problema é você não se levantar. Você pode cair várias vezes, o problema é você ficar no chão, é você não se levantar. Então, isso é o conceito de resiliência.
Entropia estabelece que todas as formas de organização tendem à exaustão, à desorganização, né, à desintegração e, no fim, a morte. A gente chama de a morte, né, que é, no caso de um projeto, é você matar o projeto, é encerrar o projeto. Característica dos sistemas fechados e orgânicos. Então, todo sistema que não é aberto, né, como é que eu vou dizer? A inovação, né, a possibilidade, a chance, né, de você matar o projeto é muito grande. Porque toda vez que você inicia um projeto, uma atividade, né, um conceito, eu uso muito o exemplo da escada, né? Toda vez que você faz uma startup, você starta um novo projeto, você fica de frente não para um corredor, que você quer ver lá no final o objetivo. Você fica sempre de frente para uma escada. Toda vez que você inicia alguma coisa, você fica de frente para uma escada, né, na sua vida. E essa atividade, ela possui degraus, que você tem que ir galgando degraus. Então, quando é uma coisa muito engessada, né, muito tradicional, muito engessada, a padronização muito a ferro e fogo, você tende a chegar em um determinado momento, em um determinado degrau, e não enxergar mais evolução. Né? Você chega a um determinado degrau, ou você estabiliza, ou você desce degrau. Quando isso acontece, é muito comum as pessoas, por exemplo, procurarem outros empregos, outras áreas totalmente diferentes, que já chegou num nível de estagnação e que não evolui mais dali. Então, para isso, né, que é interessante a inovação, né, como uma forma contrária à entropia. Quando você fala de inovação, quando você acha que você está no limite daquilo ali, não tem mais como evoluir, você vem com uma inovação ou se permite uma inovação para poder exatamente continuar, né, galgando outros degraus. Pessoal, meio-dia, só um momentinho que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, no áudio, para lá tomar meu medicamento e volto. Só um momento.
Bom, pessoal, voltando. Entropia negativa, né, ou negentropia. Então, funciona como uma negação da entropia, permitindo aos sistemas sociais importar mais energia externa do que estender, né, podendo armazená-la, assegurando o suprimento contínuo de materiais e pessoas. E por isso os sistemas não se esgotam, porque está sempre pegando alimentação, né, de situações externas. Por exemplo, o seu produto no estoque não acaba porque você está sempre repondo. Tá? Um exemplo. Retroação negativa, né? Negative feedback. Permite o sistema corrigir seus desvios na linha certa, produzindo uma relação de equilíbrio, no sentido de que mais leva a menos, né? E menos leva a mais. Aquela história de, já devem ter ouvido falar, né? Menos é mais. Né? Quanto mais simples, mais objetivo, né? Um rótulo. Caramba, quanto menos informação no rótulo, mais objetivo, maior vai ser o destaque. Em uma arrumação de casa, em uma obra, né? A famosa teoria de menos é mais. Diferenciação. Como uma tendência, os sistemas à multiplicação de papéis e à elaboração de funções, produzindo diferenciação interna, né, que é o caso de especialização e hierarquização. O conceito de integração, como maior a tendência à diversificação e à diferenciação interna, maior a necessidade de integração e coordenação. O conceito de equifinalidade, né, como sendo a capacidade de um sistema alcançar por uma variedade de caminhos ao mesmo resultado final, partindo de iguais ou diferentes condições iniciais. Né? E o último item, como limite, né, também chamado de fronteiras, que são as barreiras entre o sistema e o ambiente, que definem a área de ação do sistema, bem como seu grau de abertura ou receptividade de insumos. É através das fronteiras que existe um infarte, por exemplo. Né? Você está no limite, né, do funcionamento do teu corpo para causar infarto, no limite de gordura, por exemplo, nas artérias. Um exemplo, tá, gente? Então, a visão sistêmica dificulta a definição de fronteiras em razão dos múltiplos elos criados, né, que produzem a interdependência. Então, o que acontece? Os limites e as fronteiras, às vezes você tem um setor que ele atingiu o limite dele, mas se você entrar com um aspecto de inovação ou unindo esse setor com outro setor, você consegue perceber que consegue ir além, ultrapassar esses limites. Essa aqui é a ideia, né? Por isso é que está chamando de produzir interdependência. Bom, vamos observar que a interação entre a organização, né, e o ambiente, né, ocorre de uma maneira diversificada. Algumas variáveis, elas apresentam nível de influência umas maiores do que as outras, né? Eu comentei as variáveis aqui em cima, né? E fui falando sobre a definição de cada uma delas. Bom, isso é o que nós chamamos de ambiente próximo e ambiente remoto, né? Quando você aproxima aquele ambiente da realidade, né, da organização, da realidade da empresa. Igual, por exemplo, a nossa aula presencial. A gente está numa situação, né, de pandemia que tem a necessidade de fazer a aula remotamente.
A aula remotamente, por mais que esteja ocorrendo online, ela não é considerada online. Ela é considerada remota, por quê? Porque ela é uma interação entre como nós fazemos o nosso trabalho e como está o ambiente na atualidade, né? Então, trazer para uma forma remota é trazer para o mais próximo da realidade que a gente pode. O autor Pereira, né, que cita o Silva e Velho, na publicação de 2012, na verdade, citado por eles, né, na publicação deles de 2012, ensina que o ambiente remoto, né, que é intitulado por alguns autores como ambiente geral ou macroambiente, muito chamado dessa forma, tá, gente? Macroambiente e microambiente. É constituído por aquelas entidades ou elementos que, apesar de não apresentarem relacionamento direto com a organização, exercem autoridade, influência e domínio suficiente para definir variáveis, né, conjunturais e regulamentares, bem como outras, né, condicionantes que impactam na atuação delas perante a sociedade. Como exemplo, podemos citar a sociedade, o clima, a política, a cultura, o ambiente legal, né, no conceito de legalização e legalidade, né, entre outros. Né? Ou seja, a sua corporação ela pode estar exatamente sendo influenciada, ou a sua atividade pode estar sendo influenciável, né, pela sociedade, pelo clima, né, pela política, pela cultura, pelo ambiente legal, né, e outros aspectos. O ambiente próximo, né, intitulado por alguns autores de ambiente específico, ou microambiente, tá vendo? Macroambiente é quando elementos externos impactam nas suas atividades internas. Agora, microambiente, por outro lado, é representado por aquelas entidades ou elementos que interagem no segmento de atuação da organização, ou seja, dentro da própria organização. Entre elas, destaca que para os fornecedores, os concorrentes, os clientes, né, agências reguladoras e os consumidores. Então, chamou de microambiente, você está falando dos stakeholders, né, das partes interessadas naquele processo. Falou de macroambiente, você está falando de fatores externos que podem influenciar na sua prática. Então, a representação gráfica, né, da empresa enquanto ambiente aberto. Então, está aqui, ó, o ambiente remoto, né, ele incorpora tudo que está aqui dentro. Então, incorpora a sociedade, política, clima, recursos naturais, demografia, legislação e tributos, economia, educação, cultura, e tudo que está dentro do ambiente próximo, né? Que é o microambiente. Ó. Então, o macroambiente ele pega tudo isso e o microambiente, inclusive o microambiente, né? Agora, só o microambiente ele está relacionado somente aos stakeholders, né? As partes interessadas naquele processo. Então, por exemplo, aqui, ó, a tecnologia, os fornecedores, comunidade, o governo, acionistas, sindicato, comunicação, concorrente, cliente. Né? E essa relação, ela se dá a partir das entradas, né? Lembra, as entradas, aquisição de informação, de material, de equipamento, né? São os recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, né? A empresa, no caso, é o processamento dessa informação. Né? Pegou tudo que tem relacionado na entrada, processou, né, e transformou, e a saída transformou em quê? Em produtos, bens e serviços. Então, com base nos elementos, nos recursos de entrada, a empresa processa para criar a saída, que são os produtos, bens e serviços.
Bom, explicada a relação da empresa com o ambiente externo, né, passamos a entender como é a relação dessa mesma organização com seu ambiente interno. Então, essa abordagem, ela passa necessariamente pelo estudo dos chamados subsistemas empresariais. Então, trata-se, pois, de uma forma de possibilitar à organização a avaliação dos seus resultados, né, e do desempenho alcançado, segundo, né, a publicação, a doutrina de Arendt, né, publicada em 94, a gente pode dividir, né, esses subsistemas empresariais em institucional, que é quando representa um conjunto de convicções, de valores, crenças, né, presentes na organização, advindos das crenças, valores e convicções, né, caracterizados dos proprietários e dirigentes da mesma empresa, né, e interferem diretamente na vida da instituição, desde a criação. Então, subsistema institucional é quando você trabalha com fatores diretamente, né, desde a criação da organização. Já o chamado subsistema social, né, ele tem ligação com o conjunto de pessoas da organização, e isso advém, portanto, da interação com os seus colaboradores, né, e suas características morais e culturais, desde o ser individual até o coletivo, e que, para o mesmo autor, Arendt, em sua publicação de 94, poderia ser chamado ainda de subsistema humano comportamental, representando os meios utilizados pela administração para mobilizar as pessoas, né, de forma que o comportamento delas seja dirigido ao alcance dos resultados e finalidades da empresa. Já o conceito, né, de subsistema organizacional, ele se relaciona, né, com a estrutura organizacional da empresa, ou seja, a forma como a empresa se agrupa pela amplitude administrativa, né? Qual o grau de descentralização desse processo? Qual a limitação e a autoridade e as respectivas divisões de responsabilidades? É a chamada estrutura hierárquica, gente, né? Que a controladoria ela pode estar em linha ou pode estar em paralelo, né, com todo o processo. Já o subsistema de gestão, né, o autor define o processo administrativo, ou seja, o processo de planejamento, execução e controle, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Bom, está ligado, portanto, ao processo decisório da empresa, né, e voltado para o alcance de seus objetivos. Sua eficácia, ela vai estar diretamente ligada com a interação do subsistema de informação, que é o nosso próximo subsistema. Então, o subsistema de gestão ele vai depender, né, de dados, de informação. Então, o autor afirma, né, sobre o sistema de informação, que pode ser entendido como um conjunto de elementos voltados para a geração de informações, utilizados para apoiar, né, a execução das atividades operacionais, assim como as fases de planejamento e controle do subsistema, gestão. Seu principal desafio é, portanto, gerar informações através, né, de colega e processamento de dados, nutrindo os sistemas gerencial e operacional. Bom, o sistema físico já é a parte física da organização, a parte material da organização. Seria como tudo aquilo que é concreto, né, na empresa, exceto o recurso humano. Então, o sistema físico é tudo que você tem, né, no local, retirando o recurso humano.
tecnicamente, seria o ativo mobiliário, né, da Hacienda, né, o ativo mobiliário da instituição. É onde os planos e projetos ganham vida, se tornam reais. Bom, então apenas, né, não perdemos o costume, para não perdermos o costume, a gente vai pegar uma questão de concurso para fazer uma análise. Bom, uma questão da CESP, né, de analista administrativo. Então, ela diz o seguinte: com relação às principais abordagens da administração, julguem os itens a seguir. Entre as ideias apresentadas na teoria geral dos sistemas desenvolvidas pelo biólogo alemão, né, Bertalanffy, incluem a interdependência entre as partes, né, teoria a qual o todo é formado pelas partes interdependentes, e o tratamento complexo da realidade complexa, concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes enfoques, se compreender realistas cada vez mais complexos. Bom, então a questão quer saber se essa, né, afirmativa, se ela está correta ou se ela está errada. Bom, do ponto de vista, né, como nós olhamos a teoria geral dos sistemas, surgiu a partir de pesquisas, né, desse biólogo alemão, por volta de 1950. E segundo Chavenato, de 2008, em sua publicação de 2008, o sistema pode ser compreendido como um conjunto de elementos interdependentes e interagentes. Um conjunto de coisas ou partes que formam um todo unitário e complexo. Portanto, a assertiva está em conformidade com as teorias, né, mais modernas sobre o tema. Então, correto. Ok? Bom, então agora nós terminamos, né, esse ambiente de análise de controladoria e vamos falar um pouco do perfil profissional. Eu já tinha comentado com vocês, né, aulas atrás, sobre o perfil profissional, né, o controle e suas funções. Então, hoje eu só vou destacar alguns pontos para a gente pegar exatamente como ideia, né, esse caráter evolutivo aqui. Pegamos a publicação lá de 1950 e ela ainda está na publicação de Chavenato em 2008. Ela pode ver que, né, a interdependente e interagente ainda é uma coisa muito atual. Vai falar, pô, 2008 ainda está antigo. Não, mas aqui a gente é comparando com 1950, né? Não é que 2008 esteja antigo, está mais próximo da realidade. Bom, então o profissional, né, que lida com esses dados, com essas informações, como nós já vimos em aula passada, né, é o controlador, mais conhecido como perfil controller, né? E a ideia dele, eu vou destacar alguns pontos, tá? Porque a gente já falou sobre isso. A ideia dele é exatamente aqui, analisar os pontos fortes e fracos da organização, as ameaças e as oportunidades. Então, olha aqui, ó. Um executivo financeiro de uma grande ou média empresa que combina as responsabilidades por contabilidade, auditoria, orçamento, planejamento de lucros, relatórios, desempenhos, controle de impostos e outras atividades da empresa. Aí eu trouxe aqui as principais funções, né, do perfil controller, do profissional que trabalha exatamente nessa área. Então, o que ele faz? Ele coordena o planejamento, né, e o controle organizacional,
confecciona relatórios internos, avaliação, né, e consultoria. Para vocês terem uma ideia, pessoas abrem empresas só para fazer avaliação e consultoria, né? E às vezes treinamento para outras empresas. Elaboração de relatórios externos, proteção de ativos e realização de avaliação econômica. Então a ideia, né, é que a tarefa de proporcionar a máxima interação entre os setores e atividades da organização, com as vistas no alcance coletivo dos resultados esperados, né, que a gente já veio abordando e falando sobre. Então, o planejamento estratégico, tático e operacional, né? São 3 pontos muito importantes: trabalhar com estratégia, com tática e com operação. Então, como vimos até aqui, a controladoria, né, ela está envolvida diretamente no processo de gestão das organizações. Aliás, uma de suas funções, né, é justamente atuar na elaboração do planejamento da entidade. Mas, afinal de contas, o que podemos entender sobre um determinado planejamento? Então, com base no ensinamento de diversos autores, inclusive a gente vem passando por vários deles, né, podemos afirmar que o planejamento deve ser compreendido como um processo administrativo que acontece a outros, né? Então, como vistas a aumentar as chances que esses últimos alcancem os objetivos desejados. No planejamento, definimos o que, quem, como e quando fazer uma determinada atividade. Tá? Por isso que o ciclo PDCA é importante, né? Porque você elabora o planejamento, cria os indicadores, executa, checa, vê se está tudo ocorrendo perfeitamente e avalia. Deu certo? Padroniza. Não deu certo? Replaneja, né? E é onde você vai definir o que, quem, como e quando tem que acontecer. Bom, um dos grandes nomes da administração enquanto ciência no Brasil é o Xavenato, que a gente usa bastante informação das publicações dele. Ele conceitua o planejamento como a função administrativa que define objetivo, né, e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. Um outro grande autor, né, que vai falar, um outro grande autor da área que também abrilhanta, né, esse tópico é o Maximiano em sua publicação de 2000, segundo ao qual ele afirma que o planejamento pode ser compreendido como a técnica ou processo que serve para lidar com o futuro. Ou seja, ele analisa o futuro como incerto, né? Que a demanda da organização, né, e operações constantes com o fato em um cenário instável e de muitas vezes escassos. E muitas das vezes de natureza duvidosa. Você ainda não conhece tudo que pode acontecer, né, quando você está trabalhando com aquela técnica. Você planejou trabalhar com aquela técnica, né? Perfeito. Mas você pode ter um resultado satisfatório ou insatisfatório, dependendo exatamente, né, das operações constantes, né, que podem acontecer no cenário de instabilidade. Pois a pandemia, ninguém contava com pandemia. Né? A pandemia mudou muito processo, muito planejamento, quebrou muita empresa porque não estava preparado para lidar com o futuro. Então, muitas vezes, escassos de informações sobre o comportamento da concorrência, dos consumidores, fornecedores, fontes de financiamento e outros segmentos relevantes no ambiente. Tocamos no assunto informação, combinado com gestão, né?
Então aqui, ó, olha como é que o papel do controller ele entra nesse contexto. Você está lidando com informação, você está lidando com gestão de processo, de planejamento. Então, para o administrador Xavier, em sua publicação em 2008, né, o planejamento está inserido num conceito ainda maior, denominado ciclo administrativo. Só um momento, pessoal. Tá. Ciclo administrativo, onde estão incluídos ainda a organização, a direção e o controle. Então, essas funções administrativas, muito difundidas no meio acadêmico da administração, mas que também tem tudo a ver com a atuação do profissional que trabalha em controladoria, do controle. Então, vejamos a representação gráfica dessas funções administrativas apresentada, né, pelo Xavier. Então, ele afirma que o ciclo administrativo está relacionado ao planejamento, à organização, à direção e ao controle. Então, aqui a gente consegue aplicar o ciclo PDCA, por exemplo. Controlou e analisou que você precisa modificar o planejamento, replaneja, reorganiza, direciona, controla, faz avaliação, replaneja. Né? Se não precisar replanejar, torna um padrão. Apenas para registro, não deixando passar detalhes que podem, né, interferir na compreensão do importante tema, então tragamos o significado de cada uma dessas outras funções, assim como já fizemos em relação ao planejamento. Quem nos ensina, mais uma vez, é o Xavier. Você vê que eu estou citando bastante ele hoje, de acordo com esses tópicos. Então, ele cita organização, direção e controle, correto? Além do planejamento que a gente já falou. Então, a organização como função administrativa, tratando, né, do ato de organizar, do ato de estruturar, do ato de integrar os recursos e os órgãos, né, incumbidos de sua administração. Além do estabelecimento de relações entre aqueles e suas atribuições. Direção, né, no significado de dar interpretação aos planos da empresa, né, para as pessoas, incluindo-as e orientando-as sobre como executá-los, garantindo assim o alcance dos objetivos estabelecidos. E, por último, o controle, podendo assumir diversos significados, né, como avaliação também, né? Mas, enquanto função administrativa, deve ser compreendido no sentido de evitar comportamentos indesejáveis ou impedir, né, a ocorrência de desvios, quando for o caso, destacando-se, né, ao mesmo tempo e adotando o mecanismo de forma que a situação volte dentro da normalidade. E ao lecionar sobre a finalidade da controladoria, o autor Montoro, em sua publicação de 2018, né, afirma que a ciência encontrada no fornecimento de informações aos seus usuários, o seu objetivo final, né, e o faz possibilitar que esses tomem decisões no processo de controle de planejamento. Fácil notar, portanto, né, que essas duas funções administrativas merecem bastante atenção enquanto o assunto for controladoria, né, enquanto o ramo da ciência contábil. Bom, vejamos nesse ciclo administrativo que a controladoria deve fazer parte presente em vez de a informação por ela gerada, né, se revelar como um verdadeiro elo entre cada uma das funções.
cada uma das funções da controladoria, né? Então não é exagero dizer, sem informação, não se pode falar em planejamento, em organização, em direção e em controles eficientes e eficazes. Então, para fixar, né, uma questão do Instituto Machado de Assis, né, para agente administrativo. Então, a administração, né, ela é uma atividade executada por pessoas que possibilita alcançar o objetivo de uma organização previamente definido, né, de sua forma eficaz, com maior eficiência e antecipadamente o que se deve ser feito para alcançar determinado objetivo ou meta. Então, é a característica da seguinte função administrativa. Qual é a função administrativa, pessoal? Que relaciona, eu vou esperar vocês responderem, que relaciona a administração, né, com o objetivo de alcançar uma organização previamente definida, de forma mais eficaz e mais eficiente. E aí, pessoal? Isso é característica de qual função administrativa? Para Maria seria o planejamento. E aí, pessoal, quem mais interage? A Sheila, organização. Só vocês duas? Bom, planejamento. Ó. Maria, correto? É a Maria Fernanda. Ó. O planejamento, né? Que é a função mais importante, né, de todas essas aí. Se você planeja corretamente, você não precisa replanejar. Então, a função administrativa, onde se define metas e objetivos, decidindo antecipadamente o que deve ser feito, é o planejamento. Então, veja que faz parte do chamado ciclo administrativo, né, sendo esse composto ainda pelas outras três funções administrativas, que é, de fato, organização, direção e controle. E cada uma com seus respectivos conceitos próprios. O planejamento ele deve abranger 3 níveis de uma organização, motivo pelo qual se divide em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, que nós vimos lá em cima. Então, de forma genérica, eles poderiam ser reunidos, né, de forma a criar uma pirâmide organizacional. Aqui, quem traz para a gente dessa forma é o autor Oliveira em sua publicação de 2007, né, com leves adaptações aqui. Então, o nível operacional está na parte maior, né, que está relacionado a decisões, a planejamento operacional. O nível tático, né, que está no mediano ali, relacionado às decisões táticas e planejamento tático. E o nível estratégico, que está relacionado às decisões estratégicas, como um planejamento estratégico da corporação. Bom, então o foco agora é a gente trabalhar, né? Eu vou deixar para a próxima aula. Vou voltar aqui. A gente vai encerrar aqui falando sobre os 3 pontos organizacionais, os 3 níveis, e a próxima aula a gente entra mais focado em cada nível, né? Explorando mais questões para a gente poder estar integralizando e entendendo melhor. Pessoal, alguma dúvida? Ou algo a acrescentar?
Beleza? Não sai ainda não. Eu vou chamar aqui os alunos que eu já fiz a presença. E quem não foi chamar, quem não for chamado agora, avisa, tá? Para eu colocar a presença. A presença foi para Ana Alicia, Andressa, Ana Vitória, Beatriz Vieira, Davi, Emanuele, Júlia Cristina, Juliana Mendes, Camille Xavier, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Samara, Sheila e Yasmin Elias Andrade. Alguém de vocês não foi chamado? Peraí, que eu acho que alguém escreveu. Tá, foi chamada. Tá, beleza. Então, beleza, pessoal. Grande abraço a todos e boa semana. Bons estudos, tá? Valeu, grande abraço.